Olá a todos, vamos começar a aula de noções de administração e gestão sobre controle organizacional. Então, vendo um pouquinho o caminho que a gente percorreu até chegar aqui, a gente já passou pelos papéis gerenciais na seção 2, teve a evolução das teorias administrativas na seção 3, tomada de decisão na 4, e depois a gente começou os processos gerenciais com as aulas de planejamento, organização, direção e coordenação, com a aula de liderança, e agora finalmente a nossa aula de controle organizacional. O sumário da nossa aula, a gente vai começar debatendo um pouquinho a relação entre controle e planejamento. Depois passaremos para as funções do controle, controle por nível organizacional, os principais tipos de controle, etapas desse processo de controle, e a gente encerra com algumas variáveis de controle que podem ser construídas com referenciais comparativos e algumas características de sistemas de controles que atingem os objetivos. Quando a gente fala do relacionamento entre planejamento e controle, a gente pode utilizar como exemplo o bandejão da nossa faculdade. É feito todo um planejamento para que funcione da melhor forma possível e tem alguns indicadores e algumas ferramentas que eles utilizam para que tudo que foi planejado aconteça. E a gente pode pegar alguns exemplos, sem ainda classificá-los, mas a catraca que determina que apenas alunos, professores, funcionários da instituição entrem no bandejão. As formas que os termômetros que são colocados e as amostras colhidas na comida que está exposta para a gente comer no bandejão. E a gente pode pensar também na mistura que é colocada pelas funcionárias numa quantidade determinada, você não pode pegar à vontade, ou ainda na hora de ir embora que você pode ir lá e selecionar a sua avaliação em relação à refeição do dia. Então, enquanto no planejamento a gente define os objetivos quantificados que permitem comparar esse desempenho real com o desejado, o controle vai avaliar o alcance dos objetivos e fornecer informações importantes para que o planejamento continue e consiga cada vez mais melhorar. Então, do jeito que a gente falou, a gente pode pensar em duas atribuições principais para o controle organizacional. Um deles é monitorar as atividades para ter certeza que tudo está acontecendo conforme o planejado, e quando não estiver acontecendo tudo conforme o planejado, corrigir esses desvios. Então você implementa indicadores e ferramentas de controle para que no momento em que algo aconteça fora do esperado, você possa fazer essa correção da melhor forma possível. Quando a gente fala de controle por nível organizacional, a gente tem 3 níveis organizacionais: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E temos também 3 tipos de controle que serão apresentados na sequência. Em cada um dos níveis organizacionais estão presentes os 3 tipos de controle. Tá? Então, entendendo um pouco melhor os níveis organizacionais, no nível estratégico, os responsáveis são administradores de topo. Então você pode pensar no diretor da empresa ou nos donos da empresa. E eles vão ter uma forte orientação externa. Vão estar pensando de uma forma mais a empresa perante os seus concorrentes e de acordo com a missão, visão e estratégias que a empresa tem. Então eu posso pensar como exemplo esses gestores criando indicadores de participação no mercado, market share, participação de cada unidade, se for uma empresa maior, no seu faturamento,
ou pensando na percepção da imagem da empresa. Todos esses seriam indicadores, controles para o nível estratégico. Quando eu penso no nível tático, eu estou falando de gerentes de nível intermediário, e eles vão se preocupar com essa articulação interna da empresa. Então, eles vão ter o foco nas suas unidades de negócios ou nas suas áreas funcionais. Se eu pensar no nível tático, por exemplo, na FCA, eu entendendo os gerentes como os coordenadores de curso, eles podem pegar como indicadores quais são os cursos mais procurados, como que está o andamento da lista de espera, qual o desempenho dos professores do seu curso em relação aos professores do outro curso e assim por diante. Se eu pensar no nível operacional, eu estou falando de supervisores de primeira linha e principalmente a preocupação vai para eficiência e consumo de recursos. Então eu posso pensar como exemplo numa fábrica, erros de produção, faltas de funcionário, produção de peças por hora, e esses seriam exemplos de indicadores para o nível operacional. Como eu poderia classificar esses exemplos que a gente deu em tipos de controle? A gente vai então para controles que são realizados antes da atividade começar, controles que são realizados durante essa atividade e controles que são realizados depois que a atividade é concluída. Então, os controles que são feitos antes são os controles preventivos, e eles buscam assegurar que as instruções e recursos estão corretos. Então, tudo que você pensou e planejou, está tudo correto para você conseguir começar a atividade, não tem nada que precisa de algum ajuste. No controle, no tipo de controle de processo, você vai pensar durante essa atividade, que tipo de controle que você tem que fazer enquanto a atividade está sendo desenvolvida. E no controle de feedback, algum indicador que você pode utilizar depois que a atividade é desenvolvida. Se a gente lembrar dos exemplos que a gente deu no começo da aula, a gente pode pensar dentro lá no bandejão, quando os funcionários estão medindo a temperatura ou tirando amostras da comida, eles estão fazendo um controle de processo. Esse controle da catraca ou limpeza do material, a gente pode pensar num controle preventivo. E aquela avaliação que a gente faz, se a gente gostou ou não do alimento, a gente pode pensar no controle de feedback. Deixando isso um pouco mais claro, com mais exemplos, o controle preventivo antecipa-se aos problemas e a gente tem como exemplo ali testes de seleção, inspeção de matérias-primas, manutenção preventiva. Controles de processo durante a execução da atividade, controle estatístico, supervisão direta dos trabalhadores, monitoramento eletrônico, e o de feedback a gente pode pensar na inspeção final, pesquisas de satisfação, prova nas instituições de ensino e assim por diante. Para deixar isso um pouco mais claro, a gente vai assistir um vídeo de um senhor chamado Valdir que tem um carrinho de pipoca. Então, nesse vídeo que demora uns 5 minutos, a gente vai assistir a operação do Valdir e tentar classificar, de acordo com a operação dele, os tipos de controle existentes na pipocaria do Valdir. Então, eu vou passar o vídeo agora e daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Oi, bom dia, vizinha. Tudo bem? É só salgada que você quer, né, vizinha? Uhum. Só salgada. Bastante bacon, né? Bastante. Se não pôr na sacolinha, você perde o direito do chorinho. Opa. Olha só, vizinha, seu kit higiene vou pôr na sacolinha, tá bom? Ah, então tá, obrigada. Depois que você me pagar, daí eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 pra você passar na mão, tá bom? Então tá bom. Olha só. Ah, que beleza. Obrigada. Beleza. Obrigado a você, tchau. O freguês que chega para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens.
vantagens essa que nem ninguém oferece. Aqui na Pipoca do Valdir, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois deste processo feito que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus fregueses. É uma pipoca muito especial, muito caprichada que ele faz, é muito gostosa. E a higiene dele é muito bonita, sabe? Eu tô na cidade, eu não deixo de pegar a pipoca dele aqui, mas isso nem que eu esteja lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Obrigado. Saúde e bons negócios. Obrigado. Tá? Tudo de bom para a senhora. Hoje a Pipoca do Valdir tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu tenho pelo meu freguês, pelas inovações que eu venho fazendo, porque é muito importante a gente inovar. Porque a gente percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou aqui, fez o kit higiênico contendo um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de menta para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca, né? É claro que junto com o kit higiene a gente aproveita fazer a divulgação de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho. É claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim não perder o meu freguês por causa do colesterol alto, eu resolvia mudar o óleo que eu trabalhava antes com óleo de soja. E hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de girassol, canola e, mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês tem qualidade e paga o mesmo preço. São inovações que a gente vem fazendo e que, na verdade, são pequenos detalhes, mas é que fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão Fidelidade, né, que a cada 5 pacotes de pipoca, o freguês ganha um. Então, sempre que meu freguês chega para pegar a sua pipoca de cortesia, para mim é um motivo de festa, porque eu tenho a certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência, ele é fiel a mim. Aí eu tenho um processo aí que no final do mês eu retiro 30% da minha receita líquida para reinvestir no meu negócio. Então foi onde eu comecei a comprar meus uniformes, tanto calça, sapato, enfim, o uniforme completo. Quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvia imprimir os dias da semana nos meus uniformes, o meu freguês ter a certeza que até o uniforme é trocado diariamente. Aqui foi um sonho que eu realizei, né? A minha primeira vez que eu andei de avião, fui para Fortaleza a trabalho, então a pipoca tem realizado sonhos meus também, que imagina, um pipoqueiro ir de Curitiba a Fortaleza, fazer palestra, ganhar dinheiro, voar, se hospedar num hotel 5 estrelas, coisa que nunca passou pela minha cabeça, e ganhar dinheiro. Muito bom, né? O bom empreendedor para mim hoje é aquele que acredita que pode fazer e que pode dar certo. E é claro, a partir do momento que a pessoa não acreditar naquilo que está fazendo, ela não vai chegar em lugar algum. Hoje aqui no meu carrinho de pipocas, vocês perceberam que eu só vendo pipoca. Mas a gente pode vender muitas outras coisas junto com a pipoca. Se você andar um pouco aqui no Anel Central, você vai encontrar carrinho de pipoca vendendo sorvete junto com a pipoca. Então, doce industrializado, vende-se muitas outras coisas junto com a pipoca. Mas eu queria ser reconhecido como o melhor pipoqueiro. Então, por isso eu foquei somente na pipoca. Então, o bom empreendedor é aquele que faz o que gosta
e que não pode desviar o foco do que está fazendo, porque se você começar a tirar para todos os lados, não vai chegar em lugar algum, porque o que eu sempre falo, a gente não pode ser tudo para todos ao mesmo tempo. Retornando à nossa apresentação, você assistiu ao vídeo aí do Valdir, e eu vou pedir para você pausar um pouco a apresentação e colocar então em cada um desses pontos, preventivo, processo e feedback, qual é a sua opinião sobre os processos que você viu no vídeo. Já tendo respondido, vamos ver um pouquinho qual foi a minha interpretação dessa atividade. Eu coloquei ali como controle preventivo, álcool gel, desinfetar utensílios e bancada, troca de uniformes, troca do óleo, como processo experimentar a pipoca, salgar a pipoca, e como feedback kit higiene, que é o guardanapo, palito e bala, e o cartão fidelidade. É lógico, a gente está falando de um negócio pequeno, e a ideia de trazer esse vídeo do Valdir era a gente entender que até em empresas pequenas é necessário a gente criar indicadores para o controle do planejamento. Então, em alguns momentos, você pode ter ficado em dúvida e não estar errado, como por exemplo, eu não coloquei a troca de óleo como um controle preventivo. Realmente, você poderia considerar que isso foi apenas uma inovação que ele colocou lá e não seria um controle preventivo. Esse é um exemplo, e eu não vi em nenhum momento ele experimentando a pipoca ou salgando a pipoca, mas eu resolvi colocar no de processo para a gente ter um exemplo nessa atividade do que poderia ser um controle de processo. Tá? Então vamos seguir. Quando a gente fala das etapas do processo de controle, a gente pensa que o primeiro ponto é, de acordo com o que você planejou, você vai ter que estabelecer padrões de desempenho. Se a gente pensar, por exemplo, numa loja que vende donuts, ela vai ter que estabelecer padrões de desempenho para esse donuts. Então ele vai falar que o peso do donuts não pode ser menor que 95 gramas e nem maior que 105 gramas. E o tamanho não poderia ser maior que 6 centímetros e nem menor que 5 centímetros. Estabelecido isso, eu iria para o passo 2, que seria medir o desempenho atual. Então, em algum momento do seu processo, você vai ter que medir se esses padrões estão sendo atendidos. Então, você mede por um processo mais tecnológico ou mais manual, qual é o peso e o tamanho desse donuts. Aí você vai, no passo 3, comparar o desempenho que você mediu aos padrões que você estabeleceu. Então, caso esse donuts esteja no tamanho e no peso adequado, você vai para o item 4 e continua essa execução. E se de repente você percebe que esse donuts está fora, e tem muitos donuts fora do padrão, mas por muito pouco, você pode aplicar se forem poucos, você aplica uma ação corretiva, por exemplo, que seria o passo 4 indo para cima, e esse donut seria eliminado ou doado, seria feito o que fosse com esse donuts. Porém, se você perceber que em muitos donuts estão sendo desperdiçados, jogados fora, você pode ajustar revisar esses padrões ou ajustar esse desempenho. No caso de revisar o padrão, você poderia pôr, agora eu estou aceitando de 90 gramas a 110, 120 gramas. Aumento um pouco essa margem minha para que a aceitação seja maior, porque
o quanto está fora do limite é muito pouco e valeria a pena ajustar esse padrão. Agora, se forem poucos, você pode ajustar esse desempenho e conversar com o pessoal para tomar um pouco mais de cuidado na elaboração enquanto você está produzindo esses donuts. Então esse foi um exemplo do donuts, mas você pode pensar isso para os 3 tipos de controle. Essas são as etapas de um processo de controle para qualquer um dos 3 tipos, né? Falando um pouco mais sobre essas etapas de controle, nesse passo 1, que é de estabelecer objetivos e padrões, você pode pensar em padrões de output e padrões de input. Os padrões de output vão medir os resultados de desempenho em termos de quantidade, qualidade, custo, e são os padrões que a gente está mais acostumado, né? Você pode pensar em taxas de porcentagem de erro, número de unidades produzidas, clientes atendidos em certo período, e analisando ou um produto, ou um funcionário, ou um cliente, e assim por diante. Nos padrões de input, você vai avaliar os esforços do trabalho empregados em uma tarefa de desempenho, e são mais difíceis de serem analisados. Eu posso pensar, por exemplo, conformidade a regras e procedimento e eficiência no uso de recursos. Então, quem está utilizando melhor o recurso, como que você conseguiria medir isso? É mais difícil e eu teria que criar esse indicador de uma forma um pouco mais organizada. Eu poderia dar como exemplo aqui a empresa Allstate Corporation. Eles têm usado o índice de diversidade para quantificar o seu desempenho nas questões de diversidade. Os padrões incluem como os colaboradores atingem metas de serviço ao cliente isento de preconceito. Como eu poderia medir isso? Bom, você pode olhar quantas reclamações tem daquele seu funcionário e, em cima disso, criar um indicador que seria esse número de reclamações em cima da quantidade de usuários, clientes que ele atendeu, né? Então aí, se ele tiver um indicador acima de tanto nesse índice de diversidade, você poderia ter uma justificativa para uma punição para ele. Quando a gente fala de medir o desempenho atual, você vai precisar medir isso com uma precisão adequada. Então, qual é realmente a melhor forma de eu medir isso? Então, você pode pensar numa linha de montagem, numa balança de precisão, ou em alguns outros momentos com um tipo de trena digital ou coisas do gênero que muitas empresas de armários embutidos têm utilizado hoje em dia, que facilita muito o processo para eles. Ao invés de você pôr uma trena manual, você põe uma digital lá, onde a precisão é maior e você economizaria tempo e qualidade, colocando mais qualidade nesse processo. Então, a medida deve ser precisa o suficiente para identificar diferenças significativas entre o que você quer e o que foi planejado, né? Então, isso depende dessa variância aí na escala que você adotou para medir o seu produto, o seu funcionário, o seu processo. Quando eu estou falando no passo 3 de comparar os resultados com objetivos e padrões, você tem que tentar fazer isso também da melhor forma possível, né? Então, se por exemplo você quer fazer uma comparação histórica, é melhor você comparar. Se eu quero comparar alguma produtividade dos meses de março e abril, qual é a melhor forma de eu fazer isso? Então você tem que pensar, será que faz sentido eu comparar com janeiro e fevereiro? Ou é melhor eu comparar com março e abril do ano passado? Então, esse tipo de escolha é que vai determinar o quão bem você está comparando, ou quão adequadamente você está comparando esses resultados, né?
comparação relativa, resultados de desempenho de outras pessoas, outras unidades de trabalho ou organizações. Então você tem que comparar da forma mais adequada possível para não correr o risco de cometer erros nesse momento. E aí sim você vai executar ações corretivas quando for necessário, dando como exemplo aí a gestão por exceção, onde você vai colocar o foco só nas situações que apresentarem a maior necessidade de ação. Senão isso pode fazer com que você gaste muito mais tempo e energia e acaba perdendo o foco das suas áreas de prioridade, né? Esses são alguns exemplos do que a gente pode falar nessa execução de ações corretivas. Porém, quando realmente for necessário, você precisa adotar a estratégia mais correta. Lembrando que quando o desempenho está abaixo do que você espera, você tem um problema. E quando o desempenho está acima do que você espera, você pode ter uma oportunidade. Então, muitas vezes, quando você faz essa comparação no passo 3 e vê que está adequado, mas muito adequado para cima, você acaba passando em branco e não executa nenhuma ação corretiva. Porém, você não se atenta que você pode estar perdendo uma oportunidade a não dar a devida atenção a esse momento. Agora eu vou passar um vídeo que fala de uma situação muito mais complexa que na pipoca do Valdir. É um vídeo de administração pública, onde vai mostrar como é feito, quais são os indicadores, os controles utilizados para você controlar o trânsito na cidade de São Paulo. É um vídeo bem interessante, então daqui a pouco a gente retorna na nossa apresentação. Você consegue controlar a sua vida? Pagar suas contas, controlar todos os seus compromissos, você consegue? Totalmente. O planejamento é fundamental em qualquer família. Usa de muita criatividade, de muita paciência. No mundo inteiro, o semáforo é a principal ferramenta de controle do trânsito de carros e de pedestres. E você, sabe o que significam as 3 cores do semáforo? Verde é para seguir, amarela é de atenção e vermelha é que está fechada. Pare, siga e atenção. Milhares de pessoas dependem dessas luzes para ir e vir. Mas quem será que está por trás dessas luzes mágicas capazes de parar o trânsito? Vamos descobrir juntos? Controle e planejamento são palavras fundamentais na Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo. Criada em 1976, a CET de São Paulo é considerada um modelo de administração do trânsito. Cá entre nós, não deve ser nada fácil controlar o vai e vem de carros pelas ruas da maior cidade da América Latina. Técnicos da CET trabalham durante as 24 horas do dia para garantir que milhões de cidadãos se desloquem em segurança pelas ruas da cidade. Gilson, controlar o tráfego de uma cidade como São Paulo exige um planejamento muito complexo? A cidade é muito grande, 10 milhões de habitantes, quase 6 milhões de veículos, então requer um planejamento bastante específico, uma logística muito especializada de distribuição dos agentes em campo. Então temos os 500 agentes distribuídos por turno na cidade, durante 24 horas do dia e todos os dias da semana, com atividades específicas. Por exemplo, a equipe noturna atende todas as obras e interferências grandes da área central, das marginais, áreas que não podem ter seu trânsito interrompido durante o dia. E como vocês fazem o controle do tráfego no dia a dia? No dia a dia, os agentes saem com a sua programação, cada um para o seu posto de trabalho já determinado previamente. E à medida que o turno dele vai se desenvolvendo, ele vai informando aqui a central do que está acontecendo. E se a central fica sabendo de alguma ocorrência pelo público externo, né, pelos nossos telefones de atendimento externo, a gente despacha essa ocorrência para o agente que está mais próximo dela e fazer uma verificação e ver o que é que pode
o que é que pode ser feito. E é através desse trabalho rotineiro, desse controle no dia a dia, que vocês detectam problemas e aí, se preciso, alteram o planejamento? Esse planejamento é alterado praticamente todo dia. Até durante o dia ele é muitas vezes alterado. Uma atividade rotineira muito importante que interfere muito no planejamento é o monitoramento do trânsito, que é feito por agentes nossos que ficam em cima dos prédios, observando o trânsito através de binóculo e que precisam exatamente o momento em que está acontecendo uma manifestação, aconteceu um acidente, ou um semáforo quebrou, ou um carro quebrou. E aí aciona o agente que está em campo ou aciona a central para deslocar o agente que está mais próximo. E é esse monitoramento em que a gente vai acompanhando a evolução do trânsito na cidade. Quantas equipes trabalham diretamente nesse controle e o que cada uma faz? Nós temos 500 agentes por turno. Tá. Somos 1.500 ao todo e distribuídos em 4 turnos envolvendo todos esses agentes. A cidade é dividida em 6 gerências operacionais que cuidam de 6 pedaços específicos da cidade. Tá, e cada agente tem uma função específica, né? Sim, o que é planejado rotineiramente, as atividades são muito semelhantes. Existem algumas situações específicas que uma gerência tem que a outra não tem, mas no geral as atividades são muito similares. A função controle dentro da empresa é muito importante e eu só posso controlar se eu tiver planejado. Porque primeiro eu preciso definir para onde eu quero ir, para depois ver se eu estou indo na direção certa, se eu estou conseguindo os resultados que eu planejei ter, se eu estou tendo o desempenho que eu esperava. E o controle é exercido em todas as áreas da empresa, desde a alta gerência até o operário de linha. E uma coisa muito importante é que o controle tem uma visão muito antiquada que liga controle à punição. Eu vou ver como as pessoas trabalham para detectar erros e punir os culpados. E não é isso. O controle na empresa moderna tem mais a função de melhorar os processos de trabalho, ver o que as pessoas estão fazendo para que elas trabalhem cada vez melhor, melhorar os processos de trabalho. E o funcionário também tem a obrigação de propor melhorias à sua gerência e não ser visto como um chato. Ao contrário, ele tem que ser visto como uma pessoa que está tentando melhorar a forma como a empresa trabalha. Na empresa existem 3 níveis de planejamento: o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. E da mesma forma também existem 3 níveis de controle. O controle estratégico, ele é feito mais pela alta gerência e tem como objetivo verificar se as grandes diretrizes estratégicas da empresa estão sendo cumpridas. O nível tático acontece dentro dos departamentos. E aí eu preciso verificar se o departamento está atingindo as metas que foram designadas para ele naquele ano, se ele está cumprindo o que é esperado pela empresa daquele departamento. Esse seria o controle no nível tático. E, finalmente, no nível operacional, eu controlo rotinas de trabalho, procedimentos, os processos de trabalho, se eles estão acontecendo de acordo com o que se espera. E o mais importante é que o nível operacional e o nível tático estejam alinhados entre si e os dois têm que estar muito alinhados com o nível estratégico. Mapas, gráficos, tabelas, estatísticas, toda e qualquer informação é essencial quando se trata de planejar e controlar o sistema de controle de tráfego de carros e de pedestres numa metrópole como São Paulo. Numa cidade como São Paulo, tudo pode acontecer. Uma chuva forte, por exemplo. Como é que vocês lidam com esses imprevistos? Quem decide o que fazer? Essa informação, ela acaba, no início da atividade, ela fica concentrada em 2 pessoas, que é quem está lá na rua, no local da ocorrência, fazendo uma avaliação da ocorrência, passando informações para a central, e uma outra pessoa aqui na central preparando toda essa operação que poderá ter que ser deslocada para esse evento. No caso da enchente, como é uma situação prevista, nós conhecemos previamente os pontos que normalmente alagam. Então a nossa ação já está planejada para deslocar o pessoal para esses pontos. Quando recebemos informação da meteorologia de que tem previsão de chuva forte para os próximos 15 minutos, numa determinada região da cidade ou em toda a cidade,
nós já estabelecemos um estado de atenção e isso é o suficiente para que a operação se desloque já para os pontos previamente planejados, para evitar que os veículos entrem numa área alagada e fiquem presos. Como é que vocês se preparam para ocasiões como o Natal, por exemplo, onde o trânsito é fortemente alterado? Existe um esquema pré-montado? Especialmente no Natal, a gente monta o que chamamos de Operação Natal, né? Operação Fim de Ano, onde a gente desloca recursos para as áreas de compra. 25 de março, a área do Brás e todos os shoppings da cidade. Fazemos uma ação muito forte nessas áreas de concentração de compras para minimizar o impacto desse grande fluxo de veículos que se desloca para essas regiões. E essas estatísticas que vocês têm sempre, anuais, mensais e tal, facilita muito o trabalho de vocês? Isso é um indicador de avaliação de como o planejamento efetivamente se implantou e qual o resultado que nós obtivemos com aquilo. E todo ano esse planejamento é corrigido. Esses índices são medidos e no ano seguinte, tal coisa não deu certo, vamos mudar aqui, vamos melhorar aquela saída, surgiu uma via nova ou surgiu um fato novo, o evento muda também, né? Então, controle é fundamental para o planejamento de vocês aqui na CET? Sem dúvida nenhuma, né? Isso é um tripé, né? Você tem que planejar, tem que executar, tem que medir o resultado e aí tem que rever o planejamento para ver se deu certo. E isso é um ciclo, né? Que não para nunca, né? Voltando depois do vídeo, então a gente viu diversas situações do vídeo onde a gente pensa no nível estratégico, tático e operacional e diversos momentos que a gente consegue identificar os 3 tipos de controle. Então, seja na empresa de pequeno porte, seja na administração de trânsito numa cidade muito grande como São Paulo, a gente percebe a importância do controle organizacional. Já na parte final da nossa apresentação, quando a gente tenta criar referenciais comparativos, algumas variáveis que a gente pode utilizar podem dizer respeito à organização e utilizando informações comparativas para uma análise crítica de desempenho, né? Então a gente pode pensar em pessoas, em fornecedores, em processos, em relação a aprendizado e inovação, quantos produtos essa empresa lança por ano, novas ideias que surgem de serviços de lá, indicadores de responsabilidade pública das empresas. Então eu comparo isso com outras empresas similares, desempenho com clientes e mercado, satisfação desses clientes. A empresa vende mais, mas consegue ter um lucro menor, desempenho econômico financeiro. Então todas essas são variáveis que você pode utilizar para fazer comparações e depois chegar numa análise mais detalhada sobre o desempenho dessa empresa e sobre o que foi planejado. Pessoas, eu posso pensar em pontualidade, quantidade de pessoas por área. Fornecedores, atraso, qualidade do produto. Processos de apoio, quantidade de reclamações. Na responsabilidade pública, posso pensar em ações sociais que são desenvolvidas, a quantidade de funcionários com deficiência que a empresa tem, e assim por diante. Aqui eu trago algumas características de sistemas de controle que são considerados eficazes. Então a gente pensa que esse controle deve ser preciso o suficiente, medindo o que você realmente quer, rápido o suficiente para que quando chegue essa informação para você, ela ainda seja interessante. Não adianta chegar a informação no momento que você não tem mais como tomar a decisão correta. Econômica também, você querer criar um indicador que é excepcional, mas é extremamente caro, pode não valer a pena. Flexível, à medida que ele pode servir para mais de um controle ou para mais de um tipo de controle, né?
Inteligibilidade, o quanto você consegue entender esse indicador. Você faz um indicador muito complexo e você acaba não entendendo para que ele serve, o que ele realmente está medindo. Ele tem que ser aceito pelos seus funcionários e colaboradores. Você criar um indicador que todos tenham um certo receio dele, pode não pegar bem. E tem que ter um foco estratégico, ele realmente ajudar você no planejamento, que é para isso que existe. Pela quantidade de informações que a gente recebe hoje em dia, é muito comum algum tipo de indicador que realmente não tem o foco no planejamento seu. Então aqui um exemplo de estrutura de indicadores de desempenho. Você pode pôr o nome desse indicador, que no caso seria a satisfação do cliente, e a relação matemática para você calcular ele. Número de reclamações de clientes por total de clientes atendidos no período. A gente deu um exemplo parecido quando a gente estava falando do indicador de diversidade, né? Bom, as referências bibliográficas, a principal é esse livro do Schermerhorn, que eu coloquei no Teleduc para vocês. Tem também o capítulo do Maximiano e do Sobral e Pesce. Mas lendo do Schermerhorn já é suficiente para uma compreensão mais aprofundada. Até a próxima!